Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje estaremos continuidade do nosso estudo do livro de João. E nós estamos no capítulo 4. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração para pedir a sua bênção. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque é o Senhor que nos capacita, é que o Senhor que nos faz compreender através do Seu Santo Espírito, para que possamos cada dia mais sermos edificados pela Tua Palavra. Seja conosco nesse momento, abençoe minha vida, me capacita cada vez mais, Senhor, e abençoe todos aqueles que vão estar assistindo essa escola bíblica dominical, que o Senhor possa estar abençoando neste dia e neste momento, Pai. É que nós pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início ao um comentário, do livro de João no capítulo 4, que lá no versículo 1 e 2 fala, da descrição e quanto leva o leitor de volta a João 3, capítulo 3, de versículo 22 a 36, que no qual o sucesso de Jesus ao fazer discípulos gerou certa inveja nos seguidores de João Batista. Em uma discussão com os fariseus, mas como Jesus não queria criar nenhuma controvérsia sobre o batismo àquelas alturas do seu ministério, ele deixou a Judéia e outra vez veio para a Galiléia, conforme lá no versículo 3 de João. E falando ainda no versículo 3, a locução outra vez indica que Jesus já havia estado na Galiléia antes, conforme lá em João 1,43 e João 2, versículo 12. Ele havia deixado Cafarnaum para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Já no versículo 4, o caminho mais curto da Judéia localizava no sul, até Cafarnaum. E ao norte, passava por Samaria. E a viagem levava 3 dias. Era necessário Jesus passar por Samaria. E se ele quisesse pegar uma rota direta para a Galiléia, os judeus, entretanto, evitavam passar por Samaria e a rodeava pelo rio Jordão. Já no versículo 5, Jacó comprou um pedaço de terra, conforme lá Gênesis 33, 18 e 19, e o deixou para José como herança em seu leito de morte, conforme Gênesis 48, 21 e 22. Irmãos, eu estou fazendo um resumo de cada versículo. Então, eu não estou lendo os versículos, mas eu estou abordando um comentário sobre esses versículos. Então, é importante que os irmãos, ao escutar essa aula, participem da leitura do capítulo 4 e seus versículos. Então, continuando. No versículo 6, era isso quase a hora sexta, segundo o sistema judaico de medição do tempo. A sexta hora era meio-dia, uma vez que se começava a contar a hora a partir de 6 horas da manhã. Pelo sistema romano, seria sexta tarde. E o que parece, João estava usando o sistema romano, conforme vejo nota lá em João 1,39. Já no versículo 7 e 9, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quanto a Síria conquistou o Reino do Norte em 722 a.C., metade da população foi levada cativa para outros países e gentios foram trazidos para habitar ali. Os judeus que permaneceram no Reino do Norte se casaram com mulheres estrangeiras, dando fim à pureza racial. Os judeus mestiços, fruto dessa união, eram os samaritanos. Quando a Babilônia conquistou a Judéia e levou cativos os habitantes do Reino do Sul,
Estes conservaram pura raça. Após voltarem para a Terra Santa, os judeus que não se misturaram não mantinham contato com os samaritanos. Para piorar as coisas, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. Como resultado de tudo isso, os judeus e samaritanos passaram a se odiar. Já lá no versículo 10, a água viva é aquela que jorra em uma fonte sem jamais cessar, que é Jesus. Obviamente, estava falando da vida eterna, né? Quando Jesus falou para a mulher samaritana que ela jamais teria sede, entendeu? A partir que bebesse a água da vida. Mas isso é uma questão espiritual. Fisicamente, claro que ela ia continuar bebendo água, porque a gente não pode ficar sem água, porque a água é necessário para o organismo. Mas Jesus estava falando ali daquela sede do espírito, né? Da alma. Então é essa a questão. Já no capítulo 11 a 15, o Senhor, onde pois tem água viva, a mulher samaritana não havia entendido a mensagem espiritual de Jesus. Ela estava pensando apenas na água comum e não entendera que Jesus podia lhe dar a água sem ter que tirá-la, quer dizer, do poço. Já no versículo 16, vai e chama o teu marido e vem cá. Isso foi as palavras de Jesus para a mulher samaritana. Jesus falou sobre o marido da mulher para expor o pecado dela. Já no versículo 17 e 18, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, falou Jesus. E a mulher com certeza era marginalizada, pois vivia com um homem que não era seu marido. Já no versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Isso quer dizer, é devido ao que Jesus lhe dissera. A samaritana concluiu que ele era um profeta, alguém divinamente inspirado e com conhecimento sobrenatural. Quer dizer, porque ela adivinhou, ele adivinhou, melhor dizendo, que ela só teve 5 maridos e aquele que ela estava não era o marido dela. Isso aí, esse conhecimento espiritual, está lá em 1 Samuel 9:9. Já no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém. Quer dizer, isso ela falando, né? E ao mencionar 2 lugares distintos de adoração, a mulher devia estar tentando mudar de assunto para falar de questões religiosas e não dos seus pecados. Ou talvez ela tenha entendido que era pecadora e que tinha que oferecer sacrifício. E se assim fosse, sendo Jesus um judeu, ele certamente diria que o sacrifício deveria ser oferecido no templo em Jerusalém. Os judeus insistiam que o único local de adoração era Jerusalém. Isso aí já era um detalhe que vinha lá da época de Davi, que quando criou, né, ali o templo, o templo não, ele tinha o local de adoração, porque o templo mesmo foi construído por Salomão, mas ele tinha ali o local de Jerusalém como um lugar de adoração a Deus. E os samaritanos, por sua vez, criaram outro lugar de adoração no Monte Gerizim, que, segundo a tradição deles, era o lugar onde Abraão fora para sacrificar Isaac, e onde encontraram Melquisedeque mais tarde, quanto as bênçãos e as maldições foram pronunciadas para as gerações de Israel no deserto, e as bênçãos foram lidas no Monte Gerizim, conforme Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, e Deuteronômio 27, capítulo 12. No entanto, Deus ordenou, em Deuteronômio 27, 4, que quando o povo passasse o Jordão, um altar fosse erigido no Monte Ebal, no qual o Monte Gerizim. Os samaritanos, entretanto, mudaram o versículo para que se lesse Monte Gerizim. Eles mudaram a história e alteraram o texto da Escritura para enaltecer o Monte Gerizim. A samaritana havia sido ensinada a considerar o Monte Gerizim
o lugar mais sagrado do mundo e a desprezar Jerusalém. Não é te estranhar, então, que ela tenha falado sobre o lugar de adoração. Ela achava que o Monte Gerizim era um lugar de adoração e sacrifício, mas agora estava diante de um judeu que tinha certeza que ele era Deus, e ela estava certa que ele teria para ir a Jerusalém. Já no versículo 21 e 23, a mulher crê que na hora que vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Isso é a palavra de Jesus falando, né? Jesus ensinou à mulher que o mais importante não é o lugar onde uma pessoa adora. A adoração não está limitada ao Monte Gerizim ou a Jerusalém. Os samaritanos adoravam o que não conhecia. Eles criaram a sua própria religião. Os judeus tinham todas as orientações para a adoração. A declaração, a salvação, vem dos judeus e significa que o Messias viria do povo judeu. Já no versículo 24, Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem espírito em verdade. Deus não está limitado ao tempo e espaço, e quando alguém nasce no espírito, ele pode se comunicar com Deus, onde quer que esteja, em espírito, e é contrário a tudo que é material e terreno. Por exemplo, o Monte Gerizim, Jesus que a adoração é algo do coração. Em verdade, o que está em harmonia com a natureza e a vontade de Deus é o contrário de tudo que é falso. A verdade aqui é especificamente a adoração a Deus por meio de Jesus Cristo. A questão não é onde alguém adora, em si como quem adora. Já no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Isto a mulher expressando a Jesus. Isso quer dizer que o samaritano acreditava que o profeta de Deuteronômio os ensinaria tudo quando ele viesse. Já no versículo 26, aí Jesus fala para ela, eu sou o que falo contigo, usando a mesma palavra que Deus usou quando revelou a Moisés, lá em Êxodo 13, versículo 14. Jesus afirma claramente ser o Messias. Já no versículo 27, os discípulos maravilhavam por ser seu rabi estava conversando com uma mulher, conforme João 4, 27. Naquele dia, a conversa com uma mulher em público era algo considerado desonroso e de má reputação para um rabi. Mas Jesus decidiu ter uma atitude mais humana do que seus colegas religiosos. Já no versículo 28 e 29, um homem que me disse, tudo é o que eu tenho feito, isso exclamando a mulher. A mulher ficou tão feliz que foi tomada de certo exagero. Ela não disse que Jesus de fato lhe havia dito, mas que ele poderia ter dito. Veja a jornada espiritual da mulher. Ela primeiro viu Jesus como um judeu, lá conforme o versículo 9. Depois como profeta, no versículo 19. E finalmente como Messias. Já no versículo 30 e 33, trouxe porventura alguém de comer? Perguntou. Assim como a mulher samaritana não havia entendido a diferença entre a água comum e a vida eterna espiritual, conforme João 4,15, os discípulos também não estavam entendendo a diferença entre o alimento material e o alimento espiritual. Eis outro exemplo de ignorância espiritual. Em João 2,20 foram os judeus e em João 3,4 foi o Nicodemos. Em João 4,11 a mulher samaritana. E agora os discípulos em João 11,12, depois em 14,5. Já em João 4, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Palavras de Jesus, no versículo 32. Jesus fala do alimento e que ele tinha de comer. Aquele fala de alimento é esse, fazer a vontade do Pai. Jesus estava novamente ensinando algo específico aos seus discípulos. A comida não é simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas cumpri-la.
Veja a diferença entre o leite e o alimento sólido, registrada lá em Hebreus 5:12. Leite é informação, alimento é conhecimento, aplicado de modo prático. Muitas vezes paramos na informação e não partimos para a prática. Já no versículo 35, do 35 ao 38, Jesus oferece aos discípulos uma oportunidade de fazer algo que serviria de alimento para eles, caso eles se aproveitassem. A primeira parte do versículo 35 foi tirada de um provérbio ou de um acontecimento real. Se foi um provérbio, não se tratava de nenhum conhecido. Se foi de algo que de fato aconteceu, a conversa se deu em dezembro ou janeiro, pois a colheita começava em meados de abril. Não obstante, Jesus estava falando realmente dos samaritanos, e ele viu nele a oportunidade de uma colheita espiritual, pela qual os discípulos não precisavam esperar. Já no versículo 36, o que a ceifa é uma colheita espiritual recebe galardão, ou seja, frutos que trazem alegria. Nesse caso, Jesus plantou a semente ao pregar para a mulher, e grande seria a colheita, porque toda a cidade seria salva. Os discípulos também iam ceifar a colheita e que Cristo semeou. Veja como Jesus promete 100 vezes mais em Mateus 19, capítulo 19, 27 a 29. E lá em 1 Coríntios 3, 6, 8. E 2 Coríntios 5, 10. Já no versículo 37, um é o que semeia, o outro é que ceiva. Uma lição crucial para os discípulos. Há várias tarefas e vários trabalhadores para a obra do Senhor, mas todos serão honrados, conforme 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Já no versículo 38, eu vos enviei a ceivar aonde vós não trabalhais. Jesus aqui faz uma aplicação do que havia acabado de ensinar aos discípulos. Outros trabalharam e foi centrados no seu trabalho, e outros provavelmente eram João Batista e os discípulos dele. Eles trabalhavam na Judéia, conforme João 3, 22, 36. E agora, os discípulos de Jesus estavam colhendo o que os outros haviam semeado. Já no 39 ao 41, muitos mais creram nele por causa de sua palavra. Os samaritanos, na mesma hora, creram nele, e os judeus rejeitaram o testemunho das suas próprias escrituras, de João Batista e dos milagres e ensinamentos de Cristo. Os samaritanos, por sua vez, aceitaram o testemunho de uma mulher tensorrada. Às vezes, Deus usa o meio mais incomum para fazer a sua obra, pois aqueles que deveriam estar à frente dela não se dispõem a fazê-la. Já no versículo 42, o título Salvador do Mundo é somente usado em 1 João 4,14. Os judeus dos tempos de Jesus achavam que era preciso ser judeus para se aproximar de Deus. No entanto, ao incluir esse relato em seu evangelho, João mostra que Jesus veio para todos neste mundo. Já no versículo 43 e 44, a expressão da sua própria pátria pode significar na Judéia, em Nazaré ou na Galiléia, já que Jesus foi honrado e bem recebido em Nazaré. Ele foi para as outras partes da Galiléia. Já no versículo 45, a especificação do dia da festa refere-se à Páscoa, conforme lá João 2, versículo 13 a 25. Os galileus que haviam estado na festa receberam Jesus quando ele foi para Galiléia. Os sinais incontestavelmente sobrenaturais estavam cumprindo o propósito que Deus desejava, conforme João 20, versículo 30 a 31. Isso é o pré-evangelismo. Já no versículo 46, um oficial do rei era alguém que servia literalmente ao rei. Na verdade, Herodes Antipas era apenas o tetrarca da Galiléia, embora fosse chamado de rei. Já no versículo 47 a 49, o Senhor desce antes que meu filho morra.
Isso foi palavra do oficial do rei, que estava errado em duas coisas sobre o poder de Cristo. Ele pensou que Jesus teria que viajar para Cafarnaum para dar a cura. E segundo, que Jesus não tinha poder sobre a morte antes que o filho morresse, né? Jesus preocupou-se com a possibilidade de a fé daquele homem está baseada apenas em seus sinais e milagres. Já no versículo 50 a 54, está escrito que o oficial do rei creu em duas vezes, uma vez registrada no versículo 50 e outra no versículo 53. Primeiro, ele creu na promessa de Jesus que seu filho não morreria. No entanto, crer que Jesus pode e irá curar não é suficiente para salvar. Quanto ao versículo 53, no que o oficial do rei creu, aí a pergunta, o que o oficial do rei creu? A explicação se encontra no versículo 54. O sinal que Jesus realizou foi seu segundo milagre, conforme João 2:11. Esses sinais foram realizados para que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que por crerem nele teriam vida, conforme João 20:31. Quando o oficial do rei soube que seu filho tinha sido curado, ele viu que Jesus era mais do que um simples mortal. Ele e sua casa creram em Jesus e nasceram de novo, conforme João 3:3. Muitas vezes, o Novo Testamento, famílias inteiras expressavam sua fé em Jesus. A gente pode comparar isso com Atos 10:44 a 48 e Atos 16:31 a 34. E aí, nós terminamos esse capítulo 4, os versículos deles, que são um total de 54. Então fala justamente Jesus e a samaritana, né? Que todos já conhecem a história que ela vai tirar água no poço, né? E Jesus pede água a ela. E depois a cura do filho do oficial do rei, no qual ele creu em Jesus, que poderia curar, entendeu? E o filho foi curado, mesmo Jesus não ter ido até o filho dele. Mas o que acontece? Ele falou, lá no versículo 53, fala: então o pai entendeu que ser exatamente a hora que Jesus lhe disse: teu filho vive. Timóteo que creu, e ele e toda a sua casa. Porque Jesus não foi até a casa do oficial, mas pela própria palavra de Jesus veio a cura do filho do oficial do rei, mesmo Jesus não estando presente. Então isso tem uma lição para nós, que embora Jesus ele esteja do lado do Pai nas regiões celestes, mas quando nós oramos e pedimos a Deus em nome dele, ele pode nos curar independente de ele estar presente ou não. Porque às vezes muita gente fala assim: eu fui curado por Jesus no hospital. Eu já vi esse testemunho, que a pessoa viu um homem de branco, assim, entrando no leito, ali no quarto do hospital, junto ao leito da pessoa, e a pessoa teve aquela visão e ficou curada. E já teve casos que a pessoa orou pela pessoa, e a pessoa não viu, não teve nenhuma visão. De repente Jesus não estava ali no momento, mas a oração foi ouvida, e Jesus, pela sua graça, sua misericórdia, a pessoa foi curada. Entendeu? Então, não é preciso Jesus muitas vezes aparecer e estar presente para que a pessoa seja curada. O que vai fazer a pessoa ser curada é a fé que ela tem em Jesus Cristo. É a confiança que Jesus pode curar e fazer um milagre. Isso é a nossa fé que vai nos trazer não só a cura, como a vida eterna, né? E irmãos, e não na próxima semana falaremos do capítulo 5, que fala sobre o paralítico em Betesda e fala sobre a vida
por intermédio do Filho, né? Que aqui tem do capítulo praticamente 19 até praticamente o capítulo 47, são todas as palavras de Jesus que João transmite aqui no seu livro. Então, a gente fomos agradecer a Deus por mais essa aula, pedir que Deus continue nos abençoando, nos capacitando e que nos dê sabedoria, compreensão da sua palavra, e que essa palavra não seja apenas para nós ouvirmos e para nós lermos, para nós meditarmos nela, mas, por fim, praticar essa palavra. Porque é como aqui a mulher samaritana, como o centurião, né, o oficial do rei, melhor dizendo, ele creu em Jesus e teve seu filho curado, e aquela samaritana também foi salva, e muitos samaritanos também, através do testemunho dela, conseguiram essa salvação. Então vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção para todos nós. Senhor Deus, muito obrigado por mais a tua palavra, obrigado por esse estudo, obrigado pela escola bíblica dominical, obrigado porque o Senhor tem abençoado nossos irmãos e irmãs, e que o Senhor possa continuar fazendo-nos compreender a tua palavra, nos ensinando aquilo que devemos fazer, que é correto, que é justo, e cremos na tua palavra com fé, esperança e com amor, Senhor. Abençoe nosso dia, abençoe a ida dessa nossa igreja, que possamos, Senhor, ser abençoados, ter uma semana também próspera, abençoada, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, perdoar as nossas faltas, nossos pecados, assim também como nós perdoamos nossos devedores. Seja conosco, ilumina nossa mente, o nosso coração e nos abençoe. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, até a próxima semana que nós estaremos novamente aqui com esse estudo da Palavra de Deus. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos.